Me, eu Então, grado... Ana, estamos Sim. começando agora a gravar. Eu quero agradecer a presença de todos, né? É, Temos aqui o professor Manuel Rodrigues, em Lisboa, o professor Talden Farias, na Universidade Federal de Pernambuco, o professor Raimundo Juliano, não é? Temos aqui alunos de graduação, temos aqui alunos de pós-graduação, Lato Sensu, Instituto Sensu, mestrado, doutorado, também as especializações, LLMs, enfim, temos um grupo muito eclético e muito interessado na sua apresentação. Eu não quero agradecer demais também ao professor Leite de Campos, que me permitiu conhecê-la, né? E conhecer uma jovem que fala tantos idiomas e que tem um conhecimento jurídico tão aprofundado, já doutora em Direito. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa tua brilhante trajetória profissional, Ana, por favor. Então, muito obrigada, professor Hélio. Sou muito honrada de participar desta palestra e muito obrigada pelo convite. Também obrigada ao professor Leite Campos, que nos permitiu conhecer-nos. Então, vou falar de mim, vou dizer que então, eu graduei em Roma, eu vivo em Roma, eu graduei em Roma, em Direito. Em particular, a minha tese era em Direito Administrativo. Durante a minha carreira universitária foi, como disse, de Erasmus em Madrid por um ano. Logo depois da universidade, da graduação, comecei um doutorado em Direito Público, em particular especializando em Direito Administrativo. Durante o doutoramento foi a fazer um período de pesquisa de investigação na Universidade LSE de Londres. Depois comecei a colaborar com várias cátedras, em particular nas cátedras de Direito Administrativo, de Direito da União Europeia, em outra cátedra em inglês de European Administrative Law. Também, e durante estes anos, também escrevi uns artigos e uns contributos nas revistas científicas, em particular também em Direito do Ambiente. E por esse motivo comecei a escrever o meu livro, a minha primeira monografia em Direito do Ambiente, em particular sobre a proteção da biodiversidade, e que é também o sujeito da conferência de hoje, da palestra de hoje. Então, hoje vou falar disto. Também sou advogada, trabalhei 2 anos médios no escritório de advogado e agora faço consultorias para um banco. Então, vou pôr a apresentação, pode ser que... Só uma coisa, Ana, você fala muitos idiomas, não é? Eu queria que você explicasse para a gente, porque é um instrumental para qualquer pesquisador extremamente significativo. Pelo que eu pude perceber, você fala inglês, francês, italiano, espanhol, português, até chinês e árabe. Fala um pouquinho como é que você teve acesso a esses idiomas, como foi esse caminho para falar tantos idiomas. Por favor, Ana. Não, como o caminho foi basicamente desde pequena. Eu tenho que agradecer aos meus pais porque eles sempre acreditaram muito importante falar mais idiomas, por abrir-nos ao mundo, basicamente. Então, sempre tentaram encorajar-nos a ter também amigos estrangeiros e ter interesses também no estrangeiro e viajar. Então, graças a eles, aprendi, como disse, de pequena, com uma maneira, o francês e umas palavras de árabes, logo o inglês em vários modos, logo o espanhol, porque fui de Erasmus Espanha, logo aprendi o português, porque na pandemia passei muito tempo no Portugal, e logo aprendi depois o chinês nas palavras, porque passei 2 meses em China e logo quis seguir um pouco estudando a língua. Acho que aprender os idiomas é muito importante, porque não só para nós mesmos, mas também por conectar-nos todos mais, então conectar o mundo mais.
Se falamos um idioma, muitas fronteiras caem. Se encontra muito mais facilmente um ponto de encontro. E agora, gente, depois de vocês escutarem, né, toda a trajetória de uma tão jovem, mas tão promissora jurista, né, uma pessoa inserida na sociedade, que tem interesse em conversar com as diferentes sociedades, com as diferentes expectativas de raciocínio, né, Ana? Porque hoje em dia o mundo ele termina segmentando um pouco grupos. Né? Pelo que eu vejo, você quer se aproximar das pessoas que pensam como você ou não. E esse teu tema, direito ambiental, é um tema que provoca, pelo menos aqui no Brasil, acredito no mundo inteiro, muita polêmica. Então, Ana Maria Chiarello, falando sobre direito ambiental, vai ser algo imperdível, gente. Por favor, Ana, muito obrigado, você com a palavra. Então, agora vou começar, vou tentar pôr a apresentação. Só um minuto, porque... Ok, aqui estamos. Perfeito. Então, todos veem uma apresentação? Se vê bem? Sim, todos vemos. Ok, então vou. Se não se vê bem, por favor, avisar-me. Não, tudo perfeito, tudo perfeito. Ok, muito obrigada. Então, hoje vamos falar, como temos dito, sobre o direito ambiental, em particular, quero falar especificamente da proteção da biodiversidade, e falando claramente dos medidas para proteger a biodiversidade. Então, já vamos dizer desde agora que são muito importantes os subsídios e também outros institutos afins. Mas antes de falar disso, quero que entendamos tudo o que é a biodiversidade, porque a biodiversidade é um conceito bastante recente, não é muito bem conhecido, é um conceito complexo e que pertence a várias disciplinas distintas. Em geral, podemos dizer que a biodiversidade é a multiplicidade de recursos naturais e do conjunto de diferentes organismos. Mas, a nível jurídico, a definição de biodiversidade mais condivisa, mais aceita, é a definição dada pela Convenção sobre Diversidade Biológica. Esta convenção é um tratado internacional assinado em 1992 em Rio de Janeiro, então, Brasil. O artigo 2 da Convenção estabelece que a biodiversidade, ou diversidade biológica, é a variabilidade de organismos vivos de qualquer origem, incluindo, entre outros, ecossistemas terrestres, marinhos e outros aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Inclui a diversidade dentro de cada espécie, entre espécies e de ecossistemas. Já vemos que desta definição, já vemos que a biodiversidade tem uma estrutura com 3 elementos. O primeiro elemento é a diversidade de genes, que é a variedade do patrimônio genético de indivíduos de uma mesma espécie. O segundo elemento é a diversidade de espécies, que é o complexo de espécies vivas que habitam em determinado ecossistema. E o terceiro elemento é a diversidade dos ecossistemas, que são os múltiplos espaços em que há vida e as diferenças entre eles. Então, já vemos que na Convenção sobre a Diversidade Biológica, a biodiversidade basicamente é a riqueza da vida como um todo. E tem um valor próprio intrínseco, que podemos dizer que é um interesse comum da humanidade. E por isso mesmo, a sua conservação é uma preocupação comum da humanidade. E por isso mesmo, a Convenção sobre a Diversidade Biológica tem como propósito principal a proteção da biodiversidade e o uso sustentável dos seus componentes, não só para gerações presentes, mas também para as gerações futuras, ou seja, para toda a humanidade. Mas para entender por que a biodiversidade é importante, agora temos que entender o que é, mas temos que entender por que é tão importante para nós. Então, primeira coisa, em geral, a biodiversidade tem múltiplas funções importantíssimas para os homens. Uma função ecológica, uma genética, uma econômica, uma recreativa, outra estética,
outra cultural. Mas, em concreto, o que verdadeiramente é importante, a razão por que a biodiversidade é verdadeiramente importante para nós é porque fornece serviços ecossistêmicos inestimáveis, importantíssimos. Que são os serviços ecossistêmicos? Esses são benefícios preciosos, os múltiplos benefícios preciosos que a natureza nos fornece. Estes são, por exemplo, os alimentos, água potável, água doce, as matérias-primas que são fundamentais para a nossa economia. Em consequência, a biodiversidade é também muito importante e essencial para sustentar a nossa economia. Se pensamos, por exemplo, isto é claro, se pensamos, por exemplo, que quase a metade do PIB global depende do ambiente natural e do seu recurso, assim como os setores da economia mais importantes, como, por exemplo, a construção, a indústria alimentar e a agricultura, dependem em grande parte dos recursos da natureza. Então, vemos que a biodiversidade, com certeza, desempenha um papel fundamental para a vida dos homens, para a saúde dos homens, para a qualidade da vida dos homens. E podemos dizer, resumindo, abreviando, que a biodiversidade é a espinha dorsal da vida e é essencial para a vida, para os seres humanos. Mas como falamos entre Itália e Brasil, vamos ver por quanto a biodiversidade é importante e quantos nossos países são importantes para a biodiversidade. Então, a Itália é o país europeu mais rico em biodiversidade vegetal e animal. Mas o Brasil é ainda mais importante, porque o Brasil é o país mais rico do mundo de biodiversidade. E claramente isto podemos imaginar muito simplesmente se pensamos à floresta amazônica ou se pensamos aos quilômetros de costas que o Brasil tem. Mas a biodiversidade para nós, podemos entender por que é tão importante se vemos quais são as consequências da perda da biodiversidade. Por primeira coisa, a perda da biodiversidade reduz a resiliência dos ecossistemas. Ou seja, isso significa que reduz a possibilidade de obter serviços ecossistêmicos, que são, como já temos dito, muito importantes para nós. Logo, também, a perda da biodiversidade aumenta a vulnerabilidade a ameaças como as mudanças climáticas. Ou também, a perda da biodiversidade leva a um sério esgotamento de recursos para os homens e as suas indústrias e coloca em risco a sobrevivência às populações e suas sobrevivências, em particular as populações mais pobres. E também coloca em risco a possibilidade de todas as gerações, presentes e futuras, de atender às suas necessidades. Então, é muito claro como a proteção da biodiversidade é uma preocupação fundamental a nível global e a nível de cada Estado nacional. Para lutar, para proteger a biodiversidade, temos que lutar contra a perda da biodiversidade, temos que saber quais são os fatores desta perda. Então, o primeiro fator de perda da biodiversidade é o homem. A atividade do homem destrui basicamente a biodiversidade. E todos os processos do homem, como os processos relacionados ao homem, como, por exemplo, os processos econômicos, políticos, sociais, quais são, por exemplo, a globalização, ou a urbanização, ou a explosão dos consumos. Há também outros fatores que são relacionados à perda da biodiversidade, mas se logo vamos ver, de todas formas, são fatores sempre relacionados com a atividade humana, como, por exemplo, o consumo da terra e a poluição. Mas o que também preocupa muito é que é o ritmo acelerado desta atividade do homem, que faz assim que a perda da biodiversidade seja sempre maior e mais rápida. Então, já temos entendido que a proteção da biodiversidade é fundamental. Mas quais são os instrumentos para proteger a biodiversidade? Vamos dar simplesmente uma premissa e logo vamos ver um pouco mais ao fundo.
Primeira coisa, é fundamental ter um quadro jurídico adequado a todos os níveis, a nível internacional, a nível europeu, a nível italiano, ou pois nacional, claramente, e a nível italiano também. Logo, é muito importante, por exemplo, integrar as preocupações com a biodiversidade nas políticas econômicas e setoriais. Também desempenha um papel fundamental os impostos, as taxas e os encargos. E há que ter muito cuidado dos subsídios, porque há muitos subsídios, e sobre isso vamos voltar depois, que são prejudiciais ao meio ambiente. Então, é muito importante intervir para removê-los e reformá-los. Logo, há também outros instrumentos econômicos, não vamos falar sobre isso hoje, mas, por exemplo, há compensações de biodiversidade ou pagamentos por serviços ecossistêmicos. Então, falando do quadro jurídico, muito brevemente, ao nível do direito internacional, há muitos atos internacionais que protegem a biodiversidade. Podem ser atos de escala global ou podem ser atos que enfrentam problemas específicos ou cuidam de áreas particulares, têm como objeto áreas particulares. Seguramente o ato internacional mais importante sobre a biodiversidade é a Convenção sobre a Diversidade Biológica que já temos falado. Mas também há outros atos internacionais e convenções internacionais que são relacionados à biodiversidade, como, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a Desertificação. Mas voltando à Convenção de Rio de Janeiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, já temos dito que nos dá a definição da biodiversidade, universalmente mais aceita, globalmente mais aceita, que já temos falado dos objetivos dessa convenção, mas agora vamos simplesmente sublinhar as ferramentas que esta convenção pede aos Estados de adotar. Em particular, quero sublinhar os recursos financeiros, os investimentos, os incentivos econômicos e sociais e também a adoção de estratégias, de planos e de programas nacionais. Passando ao nível da União Europeia, do direito da União Europeia, a União Europeia desempenha um papel fundamental, porque, por primeiro motivo, a União Europeia desempenha um papel intermediário entre o nível internacional e o nível italiano. Muitos atos da União Europeia são decisões com as quais a União Europeia se torna parte das convenções internacionais. E um exemplo destes é a adesão da União Europeia à Convenção sobre a Diversidade Biológica, com as quais a biodiversidade entra definitivamente no marco regulatório europeu. E, da outra parte, o direito nacional dos Estados, em particular dos Estados da União Europeia, é o resultado da transposição de muitas regras, muitos atos, em particular de diretivas da União Europeia. A proteção da biodiversidade é um dos objetivos prioritários da política ambiental da União Europeia. Então, vemos já como na União Europeia a biodiversidade é central e prioritário. E vamos ver exatamente como. Para enquadrar juridicamente a biodiversidade, é importante saber que na União Europeia podemos distinguir, no direito da União Europeia podemos distinguir entre direito primário e direito derivado. Só para dar uns referimentos, os artigos importantes sobre o ambiente em geral do direito primário da União Europeia estão no Tratado de Funcionamento da União Europeia e são, em particular, os artigos 4, 11 e 191. Sem ir mais atrás, vamos a passar agora
sobre o direito, sem falar muito disto, porque queremos mais passar aos instrumentos de proteção da biodiversidade, só quero dizer que no direito derivado há muitas diretivas, muitos atos, regulamentos e decisões, mas os atos mais importantes para a proteção da biodiversidade são as diretivas natureza. As diretivas natureza são duas diretivas, que são as diretivas Aves e a diretiva Habitat, e estas duas diretivas basicamente protegem aves selvagens, espécies e hábitats de flora e de fauna, e estabelecem áreas protegidas especiais para este efeito. E o conjunto destas áreas, todas juntas, forma a Rede Natureza 2000, que é a maior rede coordenada de áreas protegidas do mundo. Então, a parte do direito primário, direito derivado, a União Europeia protege a biodiversidade com outros instrumentos. Por exemplo, há estratégias comunitárias para a diversidade biológica, que são instrumentos chamados de soft law. Em particular, a União Europeia adotou 3 estratégias, uma em 1998, a segunda em 2011 e uma terceira em 2020, depois da pandemia Covid. Quando falamos dessas estratégias, temos que saber que, apesar do entusiasmo com os quais estas foram adotadas, os objetivos destes atos têm encontrado até agora pouca satisfação. Ou seja, nunca chegaram a alcançar os seus objetivos. Que isso não é só um problema das estratégias comunitárias para a diversidade biológica, estratégias europeias, mas é um problema geral de todas as estratégias e basicamente de todos os instrumentos para a proteção da biodiversidade, mas quero dizer um pouco mais do ambiente e do clima também. Como todos sabemos, hoje o clima é um tema muito, muito delicado que não encontra facilmente a solução. Então, a última estratégia é a estratégia de 2020. Essa estratégia tem como objetivo de proteger a biodiversidade na Europa até 2030, de assegurar que até 2050 todos os sistemas do planeta sejam restaurados e protegidos. Também, essa estratégia estabelece outros objetivos globais com metas mesuráveis e medidas específicas. E esta estratégia não é autônoma, mas uma parte central de uma estratégia de crescimento muito mais ampla, que foi adotada no mesmo período, que é o Green Deal europeu, European Green Deal, ou também Pacto Verde Europeu. O European é um plano de ação que visa tornar a economia da União Europeia e dos Estados da União Europeia sustentável, mais limpa, mais segura e mais saudável. E entre os instrumentos do European Green Deal para a proteção do ambiente, também para a proteção da biodiversidade, há os investimentos e os instrumentos de financiamento. E, como já tenho mencionado, entre os objetivos do European Green Deal há também a proteção da biodiversidade. E isso, de facto, inclui ações concretas destinadas, entre outros, a recuperar a biodiversidade. E entre essas ações há a estratégia da biodiversidade, da qual falamos até há uns poucos minutos. Mas não se pode falar sobre o direito do ambiente, sobre o ambiente, a proteção do ambiente e também sobre a proteção da biodiversidade, sem falar do instrumento, pode ser um dos mais falados deste ano, destes últimos 2 anos, que é a Bazuca Europeia. A Bazuca Europeia é um pacote de 2,8 bilhões de euros
que é composto do Orçamento Plurianual para 2021-2027, que conta de um pouco mais de 2 bilhões de euros, é composto do Fundo de Recuperação chamado Next Generation EU, que conta com um pouco mais de 800 mil milhões de euros. Next Generation EU é um instrumento que foi adotado em julho de 2020 e é um instrumento temporário que é concebido para impulsionar a recuperação nas economias da União Europeia depois da pandemia. Em particular, isso visa a tornar as economias europeias mais ecológicas, mais digitais, mais resilientes. Os recursos da bazuca europeia se dividem entre subvenções e empréstimos a longo prazo. Entre as missões, entre os objetivos da bazuca europeia, há também uma proteção do ambiente. Por isso mesmo, 30% dos recursos da bazuca europeia são destinados, do Next Generation EU, são destinados ao Green Deal. E cada Estado-membro que pretende utilizar esses investimentos deve dedicar o 37% dos seus gastos à economia verde. Também muito importante o objetivo digital, e por isso 21% tem que ser destinado aos gastos a investimentos digitais. Aqui temos uma tabla onde vemos o total das dotações do quadro financeiro plurianual 2021-2027 e do Next Generation EU por rubrica. E não vamos ser muito surpreendidos, ou pode ser que sim, que para a rubrica Recursos Naturais e Ambiente são destinados 401 mil milhões de euros e 18,9 mil milhões de euros, respectivamente, do quadro financeiro e do Next Generation EU, o que significa que esta rubrica dedicada ao ambiente é a segunda rubrica com mais dotações da bazuca europeia. Então, a bazuca europeia aposta, a segunda rubrica sobre a qual aposta é o ambiente, é a rubrica dedicada ao ambiente. Então, entendemos o valor imenso que a Europa dedica ao ambiente e reconhece ao ambiente e à proteção do ambiente. São muitos os fundos da União Europeia estabelecidos para proteger o ambiente. Em particular, dois são os fundos mais importantes. Um é o Fundo LIFE e o segundo é o Fundo InvestEU. O Fundo LIFE se divide em duas partes. Uma parte é dedicada ao ambiente especificamente, a segunda parte é dedicada à ação climática. Dentro a parte dedicada ao ambiente se podem distinguir 3 setores. O segundo setor é dedicado à natureza e à biodiversidade. Então, outra vez, vemos como é importante para a União Europeia, quanto a União Europeia valora a biodiversidade e quantos fundos, quantos financiamentos a União Europeia destina à biodiversidade. Também há outros fundos na União Europeia que são estabelecidos para proteger o ambiente. Em particular, vamos lembrar o Fundo Horizonte, que está destinado basicamente ao clima, à energia e à sustentabilidade. Logo, o Fundo FEAG, o Fundo FEADER e o Fundo FEAMP, que são dedicados à agricultura e aos assuntos marítimos e de pesca. E agora passamos a falar do direito italiano.
Então, o direito italiano compreende uma ampla gama de regras. Muitas destas regras, como já disse, são adotadas por transposição de regras europeias, em particular de diretivas europeias. Mas no ordinamento italiano não há um sistema orgânico e unitário de regras, uma disciplina orgânica unitária da biodiversidade. Então, podemos ver que às vezes se encontram umas lacunas regulatórias. Falta também uma lei quadro nacional específica. É muito pedida também uma estratégia nacional que vamos ver sobre a biodiversidade, pede a adoção de uma lei quadro nacional específica sobre a biodiversidade, mas ainda não chegou. Basicamente, o direito italiano sobre a biodiversidade é um direito setorial. Há várias disciplinas setoriais, várias leis setoriais que intervêm no direito da biodiversidade, para proteger a biodiversidade, como, por exemplo, a lei sobre as florestas, a lei sobre as espécies vegetais e animais, a lei sobre a agricultura e a biodiversidade. Mas é um conjunto de regras não sistemáticas. O que destaca em todo este quadro um pouco confuso é uma recentíssima reforma da Constituição, que ao início deste ano modificou a Constituição, em particular modificou a primeira parte da Constituição, que é a parte dos princípios fundamentais, e foi a primeira parte a primeira vez que esta primeira parte da Constituição sobre os princípios fundamentais foi reformada na história da Constituição italiana. E agora o artigo número 9 da Constituição estabelece que a República protege o ambiente, a biodiversidade e os ecossistemas, também no interesse das gerações futuras. Então, pela primeira vez, a tutela do ambiente, mas não só a tutela do ambiente, mas também a tutela da biodiversidade é reconhecida entre os princípios fundamentais. Então, a primeiro nível, a primeira importância prioritária, com uma importância prioritária a nível constitucional, que é o nível mais alto do ordenamento italiano. Mas a biodiversidade na Itália não é protegida só com leis e com a Constituição, mas também com outros instrumentos, podem falar também de instrumentos de soft law. E, em particular, temos uma estratégia nacional para a biodiversidade, que agora está sendo atualizada, e que basicamente é um instrumento de integração nas políticas setoriais nacionais das necessidades da biodiversidade e da conservação e utilização sustentável dos recursos naturais. Falando dos instrumentos de proteção da biodiversidade, é importante fazer uma distinção. Os instrumentos se podem distinguir em duas categorias. Uma categoria é a dos instrumentos de comando e controle, que são instrumentos de tipo autoritário e tradicionais, e outra categoria é a dos instrumentos de proteção pelo mercado, que são instrumentos econômicos, financeiros de mercado. Estas não são categorias rígidas. É bem possível que instrumentos, que um instrumento de proteção da biodiversidade tem, ou do ambiente também, porque estas categorias se aplicam também ao ambiente, tenham elementos de ambas categorias, e sejam intermediários entre as duas categorias. E entre esses instrumentos há os auxílios monetários públicos.
os subsídios monetários públicos, na estrutura dos subsídios monetários públicos é possível distinguir dois polos distintos. Um é o polo do poder público e o outro é o polo dos operadores. O polo do poder público desempenha um papel muito forte nesta relação. O poder público faz contribuições em dinheiro para os operadores, que podem ser entidades, empresários ou pessoas físicas, determina com autoridades o valor a ser pago e o tipo de instrumento destinado a estimular uma conduta virtuosa, mentre que os operadores são livres, podem ser públicos ou privados, e são livres de decidir, com base numa análise de custos e benefícios, se adotar uma conduta específica visando a obter auxílio público. Geralmente, o procedimento de obtenção dos auxílios monetários públicos começa com um pedido por operador. Logo, há uma fase de inquérito para verificar os requisitos exigidos. Logo, há uma fase de decisão de prestar ou não o auxílio. E logo, se o auxílio é prestado, há uma fase de controle posterior que pode também terminar em uma sanção. Mas a decisão de prestar um auxílio não tem só o efeito de apoiar uma determinada atividade, mas a decisão de prestar auxílio tem também o efeito de orientar a atividade de forma de promover uma determinada finalidade, que no caso que nos interessa são finalidades de proteção do ambiente e proteção da biodiversidade. Os auxílios monetários públicos podem ser há muitas formas distintas de auxílios monetários públicos. Por exemplo, há subvenções, subsídios, indenizações, prémios, empréstimos subsidiados, contribuições. Não vamos agora descrever cada um destes em particular, também porque acho que em Brasil há os mesmos tipos ou parecidos de auxílios monetários públicos. Só vou destacar uma diferença entre subsídios e subvenções, que mentre os subsídios são basados em apreciação discricionária, os subsídios não têm este tipo de apreciação discricionária. Esse tipo de apreciação discricionária não se faz. Nos vários subsídios que o Estado italiano reconhece, para entender os subsídios que ajudam o ambiente ou são contra o ambiente, é muito importante o instrumento do catálogo de subsídios prejudiciais e subsídios favoráveis ao ambiente. Este catálogo foi introduzido com uma lei de 2015, e tem como objeto os subsídios entendidos de maneira larga. Então, na definição dos subsídios cabem incentivos, concessões, isenções de impostos. Então, tem um significado mais amplo e não é um significado estricto do subsídio. Colaboram à elaboração deste catálogo vários sujeitos. Podem ser sujeitos públicos e sujeitos políticos e sujeitos técnicos. Entre os sujeitos políticos há os ministérios e as regiões, mentre que entre os sujeitos técnicos há institutos de estatísticas, institutos ambientais, há universidades e há também outros centros de investigação, por exemplo, o Banco da Itália. O catálogo é atualizado anualmente e ao final desta atualização se escreve o relatório que contém os resultados da atualização, mas também as propostas para eliminar os subsídios prejudiciais ao ambiente
e também as propostas para promover os subsídios amigos do ambiente. Depois, uma comissão interministerial encarregada de estudar e desenvolver propostas para a transição ecológica e para a redução de subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Claramente, o objetivo final do catálogo é reorientar os recursos já atribuídos em uma área específica para encontrar soluções que sejam ambientalmente sustentáveis e virtuosas. Claramente, isto sem afetar os sujeitos e categorias atualmente beneficiadas. Este catálogo é também muito importante porque contém uma seção que é dedicada, em particular, ao impacto dos subsídios existentes na biodiversidade. Esta seção do catálogo tem, então, duas finalidades. Uma é identificar os subsídios que são capazes de promover a conservação da biodiversidade e, consequentemente, introduzir outros subsídios com o mesmo modelo. E a segunda finalidade é identificar, ao contrário, os subsídios com repercussões negativas sobre a biodiversidade e avaliar oportunidades de eliminá-los. Claramente, esta seção do catálogo, mas também o catálogo em geral, se entende que desempenha uma ação basicamente ex post, então, ou seja, posterior à introdução do subsídio. Por isso, a sua função é basicamente uma função de controle. A subsequente fase de sanção não é uma fase automática, mas é simplesmente estimulada pelo relatório anual, com as propostas de eliminação dos subsídios prejudiciais ao ambiente ou à biodiversidade. Mas é muito importante fazer este catálogo, ainda se faz uma parte de controle, porque os resultados foram impressionantes. Mais de metade dos subsídios considerados com um impacto na biodiversidade foram classificados como prejudiciais. Então, conhecendo estes resultados, a parte do controle, seria muito desejável uma análise do impacto anterior, então, ex ante, que então, um estudo que analisa o impacto de um subsídio público na biodiversidade antes de introduzê-lo, antes de estabelecerlo. Assim que se poderia evitar um prejudício ao ambiente ou à biodiversidade antes que isto aconteça. Mas, como temos dito, a nível nacional, encontramos que já mais de metade dos subsídios são considerados prejudiciais para a biodiversidade. Isso não é um problema só italiano. Um recente estudo de fevereiro de 2022, então do mês passado, verificou que a pergunta se os subsídios governamentais criados para promover o desenvolvimento socioeconômico prejudicam, destruem a natureza. Como resultado, encontraram que 1,8 trilhão de dólares por ano no mundo são gastados em subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Ou seja, o 2% do PIB global gastado em subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Em outras palavras, o dinheiro público está financiando a nossa própria extinção. Claramente, depois de estes resultados, a nossa preocupação fundamental tem que ser reformar os subsídios prejudiciais existentes e criar oportunidades para uma economia mais justa, mais verde e mais boa para a natureza. Mas não se pode falar do ambiente na Itália agora mesmo se não pensamos
ao Bazooka Europeio, e se não pensamos ao resultado do Bazooka Europeio a nível nacional, que é o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que conta com quase 200 milhões de euros na Itália, e dos quais 70 são subsídios e 121 empréstimos. Este plano está dividido em 6 missões. A segunda missão é dedicada à Revolução Verde e Transição Ecológica. E esta missão são destinados quase 60 bilhões de euros. Ou seja, são destinados quase um terço dos recursos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Então, é claro como para a Itália o ambiente é fundamental. Mas dentro desta missão, esta missão se divide em 4 componentes. A quarta componente é a proteção do território e do recurso hídrico. E a esta componente são dedicados 15 bilhões de euros. Dentro desta componente, esta componente se divide em 4 áreas de intervenção. E a quarta área de intervenção é dedicada à biodiversidade, à proteção da biodiversidade. Mas a esta área de intervenção estão destinados só 1,79 bilhões de euros, que é uma quantidade muito baixa se pensamos ao total dos recursos do Plano Nacional da Recuperação e Resiliência. Então, muitas críticas foram levadas sobre o assunto dos poucos recursos dedicados à biodiversidade no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Antes de terminar, queria simplesmente voltar um momento à Constituição italiana e sublinhar um aspecto que eu acho um ponto de reflexão muito importante, porque a reforma da Constituição, a parte de introduzir pela primeira vez a biodiversidade na Constituição, a parte de estabelecer que a República protege a biodiversidade, o ambiente e os ecossistemas, e também a parte de estabelecer, sempre com o artigo 9, que a lei do Estado rege as maneiras e as formas de proteção animal. Esta reforma interessou também o artigo 41 da Constituição, que é dedicado ao exercício da iniciativa econômica. Este artigo agora estabelece que a iniciativa econômica privada não pode ser realizada de forma a causar danos à saúde e ao ambiente. Estes limites se juntam a limites que já existiam na Constituição ao exercício da iniciativa econômica, que são a segurança, a liberdade e a dignidade humana. Ou seja, o que quero sublinhar que com esta reforma o ambiente, então também a biodiversidade, está ao mesmo nível da biodiversidade humana, da dignidade humana, e está muito conectada, então com o ambiente, então está muito conectado com a dignidade humana. Então, muito obrigado. Acabo de terminar a minha apresentação. Grazie mille a tutti. E depois começa a terceira parte desta palestra. Quero agradecer demais a você, Ana Maria Chiarello. Já estamos praticamente em Roma com 1h da manhã, não é? Então, sem dúvida nenhuma, é um esforço intelectual e que eu acredito que eu posso agradecer em nome de todo o grupo de pesquisa, né? Para quem não conhece o grupo de pesquisa política e tributação, ele é registrado no CNPq. Olha aí o Talden falando excelente, exatamente. O professor Manuel Rodrigues, o professor Pedro, né? Então, é o grupo de pesquisa política e tributação, ele está registrado no CNPq desde 2004. Né? Então, um dos mais antigos, sabe, Ana? E eu queria agradecer demais a você por ter colaborado, inclusive entregando todo esse resumo
esse ótimo resumo que a Ana há pouco apresentou. Nós temos esse resumo, ela entregou, e eu terei a grata satisfação de distribuir com todos aqueles que participarem do nosso grupo, né, Ana? Você está participando, né? Temos cerca, entrando meu filho mais velho agora, veja bem, temos cerca de 600 pessoas no grupo, né? É um grupo já antigo, e o Talden me avisou há pouco que nós temos a satisfação de contar com o professor Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado mesmo. Coordenador, muito obrigado. Coordenador do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito, da Universidade Federal Fluminense. Uma honra tê-lo conosco, professor, e convidando, claro, né, para que participe do nosso grupo. Temos também aqui, professor Pedro, espero que possa participar. Será uma satisfação para a gente. Temos também aqui, professor Pedro, o vice-diretor da Faculdade de Direito Recife, né, Taulen? O Ivanildo Figueiredo, né? Que está aqui conosco. E nesta terceira etapa, a primeira etapa foi da apresentação da professora Ana, uma pessoa que fala 6 idiomas, não é tão comum. Uma pessoa falar 6 idiomas e falar esses idiomas na qualidade que a professora efetivamente falou português, né? Então, português, espanhol, italiano, francês, inglês, enfim, chinês, árabe. Quer dizer, é uma satisfação tê-la conosco, professora. E eu, professor Talden, aqui tem a palavra, nós vamos iniciar a terceira etapa. A primeira etapa foi da apresentação de quem é a professora Ana Maria Chiarello, todo mundo agora já identificou, né? Estamos aqui com mais de 50 pessoas presentes, o grupo tem mais de 600, né? Então, essa primeira etapa já ocorreu, a segunda etapa de apresentação do texto, temos o texto, vamos novamente postar na nossa mídia, né? E a terceira etapa, o Ivanildo aqui falando. Então, Ivanildo, muito obrigado, Ivanildo, por estar aqui presente. Você sabe que a sua presença é muito importante, e de cada um de vocês. De cada um de vocês. Eu tenho aqui vários colegas próximos, então eu queria, se eu pudesse, Manu, você sabe disso, Amaro, estou vendo aqui, Júlio, enfim, que nos ajuda demais com a companhia editora do Estado de Pernambuco, que nós estamos também tentando publicar dentro do Estado, fora do Estado, João, que trabalha comigo. Enfim, eu quero agradecer bem-humoradamente a cada um de vocês. Se eu não cito o nome, me desculpem, tá bom? Mas eu queria citá-los individualmente a todos. Muito obrigado mesmo. E seguindo na sequência, Itaitone, nós vamos, a partir do professor Talden, movimentar essa terceira etapa, tá bem? Que é a etapa do debate, das apresentações, das contraposições. Essa é uma característica do grupo, né, Ana? Você sabe disso, né? Sempre a gente faz debate, e muito obrigado por permitir isso. Professor Talden, muito obrigado pela presença. A palavra é com o senhor. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez ao professor Hélio pelo convite, cumprimentar aqui todos os presentes. O professor Pedro Alves Aradel, da Universidade Federal Fluminense, professor Raimundo Juliano, professor Ivanildo Figueiredo, vice-diretor da FTR, UFPE, e aqui, enfim, amigos, alunos, enfim, todos aqui presentes, e principalmente dar os parabéns à professora Ana Maria Chiarello pela excelente apresentação. Queria destacar, além do conteúdo, o didatismo e também o português, claro, com um sotaque lusitano, mas um português absolutamente maravilhoso. Temática. E também a simpatia, né? Então, professora, seja muito bem-vinda, ainda que virtualmente, ao Brasil, e em breve, se Deus quiser, que venha presencialmente também. Com muito prazer. Uma alegria imensa, né? Inclusive está presente aqui a Bruna, que é advogada, amiga, que também estuda muito esse tema da biodiversidade. Bom, eu queria falar, são muitos assuntos, eu vou falar rápido até para passar a palavra, né, para outras pessoas, mas no Brasil nós temos tido um problema muito grave, que é o aumento das queimadas. E esse tema, portanto, seu tema está na ordem do dia, porque o Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira desta semana, começou um julgamento
de 7 ações envolvendo questões ambientais, sem dúvida, o julgamento mais importante em matéria ambiental da história da nossa Corte Suprema, e o ponto principal diz respeito exatamente à questão das mudanças climáticas. E a grande contribuição do Brasil para esse processo é exatamente em razão do desmatamento da Amazônia e, principalmente, essa explosão do desmatamento nos últimos anos, como é de conhecimento público e geral. Bom, eu queria perguntar à professora Ana Maria a expectativa dela na questão do marco global da biodiversidade pós-2020. Também a senhora falou na questão dos instrumentos econômicos de controle ambiental, então também queria saber sua visão sobre, enfim, o protocolo de Nagoya, que no Brasil começou a ser implementado recentemente. Então, em linhas gerais, seriam essas, tomando aqui a especialidade da Bruna, né? Da Bruna Moura. Eu queria saber suas expectativas em relação à questão do marco global pós-2020, da questão das mudanças climáticas. Como é que está essa discussão de litigância climática na Itália, porque tem uma relação direta com a questão da biodiversidade, e se puder, ainda uma referência rápida sobre o protocolo de Nagoya. Peço perdão antecipadamente, professor Hélio, se acabei ultrapassando aqui meu tempo, mas o assunto é extremamente instigante, a palestra foi maravilhosa, então agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, a possibilidade de falar, professor Hélio, e passo a palavra para o senhor ou diretamente para a própria professora Ana Maria. Tá? Obrigado mais uma vez. Não sei se vamos fazer outras perguntas ou como vos quereis. Veja bem, eu sugeriria, se todos concordassem comigo, estou vendo aqui o Amaro, se também o Amaro concorda comigo, que o professor Manuel Rodrigues também levantou a mão. Então, nós poderíamos, até por uma questão de otimizar o tempo, se concordarem, passarmos as perguntas como um bloco e depois a professora Ana Maria viria a falar sobre elas. Pode ser assim? Então, perfeito. Muito obrigado, professor Tal. Exatamente. Obrigado, Amaro. E professor Manuel Rodrigues, que prazer tê-lo aqui. Como já disse. Caro professor Hélio, ora em Campos, é um enorme gosto, não sabe a amizade com que estamos juntos aqui em mais uma destas conferências. Faço minhas também as palavras do professor Talden Farias, a apresentação da professora Ana Maria Chiariello não surpreende, dada a já habituada qualidade com que tem tido a oportunidade de assistir a estas conferências que tem feito, agora no Brasil, e de facto foi excepcional. Juntou uma capacidade explicativa com um grau de detalhe enorme, mas também, mesmo para pessoas da área das finanças, como é o meu caso, consegue alcançar um público menos especialista, como é precisamente o meu caso. Eu aproveitava para colocar uma questão à professora. Nós sabemos que agora em janeiro foi publicado o World Economic Outlook de 2022, que nos fala precisamente daqueles que são os principais riscos para a humanidade. E qual é o espanto, senão que entre os 10 principais riscos para esta década que temos pela frente, os 3 primeiros são relacionados não com a economia, não com a pandemia, mas são relacionados diretamente com o ambiente e com a perda de biodiversidade. Estamos a falar, não nos próximos 30 anos, estamos a falar esta década que começamos agora. Portanto, falamos do primeiro risco, do segundo e do terceiro, entre dos quais se destaca a questão ambiental. E, portanto, aquilo que gostava de colocar à professora era precisamente como vê este enquadramento que temos pela frente. E a segunda questão que eu gostava também de colocar seria a Itália, que foi provavelmente o primeiro país do mundo que coloca a biodiversidade plasmada na lei fundamental, que é a Constituição,
de uma forma absolutamente marcante, não é? Portanto, será que poderá ser este o primeiro passo que será seguido por outros países, como é o caso do Brasil, que é de facto o país com a maior biodiversidade do mundo? Nós aqui em Portugal falamos sempre do Brasil com muito carinho. Portugal é também parte do coração de Portugal e todos isso sentimos muito, com muito... e falamos do Brasil desde pequenos sempre como o pulmão do mundo. Eu lembro-me sempre de ouvir falar do Brasil como, de facto, o pulmão do mundo, não é? A Amazónia, todo o seu potencial de biodiversidade. E, portanto, poderá ser este um primeiro movimento que pode até animar o Brasil a ter esta movimentação de incluir a biodiversidade também na sua Constituição? Professora Ana Maria. Então, após a intervenção da professora Ana Maria, do professor Manuel Rodrigues, né, eu pergunto se alguém mais quer fazer alguma intervenção, professor Pedro. Professor Pedro, por favor, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela gentileza, parabenizá-los pelo trabalho, parabenizar a nossa palestrante pela excelente fala, e eu gostaria de dirigir a ela uma pergunta. Vou fazê-la em português, tudo bem? Vou falar em português pausado. No Brasil, existe um debate em torno de uma categoria chamada sociobiodiversidade. Ou seja, a ideia de que não é possível proteger de forma satisfatória toda a biodiversidade que nós temos aqui, sem proteger aqueles povos que são chamados de tradicionais, os povos originários, ribeirinhos, e na sua rotina, na sua forma de ser, tem uma relação mais próxima e mais sustentável com essa biodiversidade, inclusive prestando serviços, né, que hoje nós chamaríamos de serviços ambientais. E eu gostaria de saber se na Itália existe alguma discussão parecida. Por exemplo, no Brasil, ainda predomina a ideia de se criar unidades de conservação, que são áreas protegidas, com a presença restrita dos seres humanos. Mas existem algumas unidades, exemplo das reservas extrativistas, são voltadas justamente para compatibilizar e até garantir a forma de existir desses povos tradicionais na sua relação com a natureza. Então, eu queria saber se existe algo parecido na Itália. Essa pergunta. Obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. E, enfim, se tiver mais alguém a querer fazer pergunta, o Itaitome saiu. Não sei se Ivanildo... Amaro, por favor, Amaro. Muito boa noite a todos. Eu queria parabenizar a iniciativa desse grupo e felicitar também nossa professora Ana Maria Chiarello. A essa hora da madrugada está aqui a participar conosco nessa roda de debates assim, tão necessária ao mundo. Então, professora, eu gostaria de que a senhora me desse assim, a sua opinião, a sua posição, assim, principalmente no direito europeu. Nós sabemos que essa questão ambiental é uma questão que passa necessariamente pelo critério político. Então, critério político, nós temos aqui no Brasil, estamos vivenciando duas questões que são fundamentais para o gênero humano, que são as questões sociais e as questões ambientais. Né? Nas questões sociais, eu dispenso comentário, porque não julgo que, nesse momento, nós temos aqui um foro competente para falar sobre o assunto, e eu não quero fugir do assunto. Então, mas a questão ambiental propriamente dita, nós estamos aqui vivenciando um desmonte do aparelhamento protetivo do direito ambiental brasileiro. Então, as florestas
os rios, os povos da floresta. Então, todos nós estamos sendo atingidos por uma política ambiental agressiva, nociva. Nossa, isso é muito bem. É que está travando um pouco, Amaro. Amaro caiu. Então, veja bem, se Amaro voltar, claro, a gente vai passar a palavra para Amaro. Se não houver mais perguntas, em razão do horário também. Então, João, em razão do horário, minha sugestão é a seguinte, João, se você permitir, a minha sugestão é a seguinte: em razão do horário, aí a gente passaria a palavra para a professora Ana, não é? Ela já responderia essa primeira etapa, assim, João. E aí nós, depois dessas respostas, se houver o caso, passaríamos para uma segunda etapa. Pode ser, João? Então, vamos fazer uma primeira etapa de perguntas. Se for o caso, a gente abre uma segunda etapa. Eu não sei, professor Hélio, se eu ainda estou sendo ouvido, mas Agora voltou. teve um problema no final. Agora voltou. Nós não ouvimos. Eu tinha proposto o seguinte, Amaro. Como cortou o som, a gente poderia fazer o seguinte, se for o caso. Se você concordar, e o João também. A gente faria uma primeira etapa de perguntas, não é? A professora Ana já responderia, e logo em seguida, a professora Ana, tendo condições, passaria a essa segunda etapa. Pode ser? Ótimo, Então, ótimo, tudo bem. Muito obrigado, Amaro. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas eu fico grato pela oportunidade. Então. Com certeza, Amaro. Você é uma pessoa muito estimada, você sabe disso. Infelizmente, cortou o som, aí a gente ficou sem escutar muito bem. Mas eu acredito que em resumo, a professora Ana chegou a entender que existem governos que têm políticas, digamos assim, mais simpáticas ao meio ambiente e outros que não têm essas políticas tão simpáticas assim, e isso provoca muita discussão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tá bom, professora? Exato. Muito obrigado, Amaro. A senhora com a palavra. Então, vou tentar responder a tudo. Pode ser que vou esquecer alguma coisa, mas vou tentar lembrar tudo. Então, primeira coisa, a sociobiodiversidade. Então, não, vou fazer um discurso, então, para que todas as respostas cabem dentro. Então, primeira coisa, quero dizer que sim, a biodiversidade, como justamente destacou o professor Rodrigues, é um dos riscos mais importantes que estamos correndo, mas não nos próximos 50 anos, nos próximos 10 anos. O feito incrível é que não se fala disso bastante. Muita gente não sabe o que é a biodiversidade, não tem ideia. E se posso dizer uma coisa, a minha avó, quando eu disse a minha avó até um mês que acabava de terminar o meu livro sobre a biodiversidade, ela me contestou dizendo: olha, Ana, estas coisas de diferenças de gêneros entre feminino e masculino não me enteram muito bem. Eu disse: não! É biodiversidade, não é isto. Não tem nada a ver. Então, a gente não sabe muito disto, mas o risco é muito, muito perto de nós. É justo por isso que a União Europeia, que se deu conta disto, adotou os vários instrumentos dos quais já falamos. Mas a perda da biodiversidade, o problema da biodiversidade não é simplesmente um problema do ambiente, entendido no senso lato, senso amplo do ambiente, não. É um problema que está conectado com os problemas da humanidade, e por isso nós dizemos que a humanidade que a biodiversidade é essencial para a humanidade. E, ao mesmo tempo, a humanidade é o fator que destrói a biodiversidade. Basicamente, nós estamos autodestruindo. Mas também é importante o nosso desenvolvimento. Então, não é possível simplesmente pensar que vamos travar o desenvolvimento e vamos travar as empresas que trabalham, porque também no trabalho que nos dá para comer, nos dá para nos sustentar. Então, é um círculo que é muito difícil
parar ou solucionar, mas um instrumento que é utilizado neste tipo de análise é o princípio o instrumento jurídico é o princípio do desenvolvimento sustentável, que tenta encontrar um ponto de encontro entre o ambiente, então também a biodiversidade e o desenvolvimento. Mas, como dizia, a biodiversidade é relacionada a muitos problemas dos homens. Entre estes problemas, há a luta à pobreza. Por quê? Porque a biodiversidade, a perda da biodiversidade afeta, como temos dito, por exemplo, a possibilidade de ter recursos e matérias-primas, e nestas áreas do mundo onde a gente vive basicamente com as matérias-primas que encontra na Terra, ou graças a uma água do rio que passa, é um tema de sobrevivência da população, das populações. E nesta conexão entre luta da biodiversidade e luta da pobreza, se introduz o protocolo de Nagoya, que é o protocolo que tem como objetivo a justa e equa condivisão dos objetivos dos benefícios dos recursos, dos usos dos recursos genéticos. E claramente dizer que de encontrar uma solução assim não é simples. A boa notícia é que há muitos novos instrumentos e que a gente, a pouco, os políticos, a pouco se estão dando conta que é um tema importante. A má notícia é que, até agora, como eu já disse, nenhum objetivo foi alcançado. Foram alcançados alguns objetivos, mas os grandes objetivos não foram alcançados. Não se encontra facilmente um acordo porque há interesses econômicos muito fortes detrás do clima, detrás das florestas, detrás de todos os âmbitos que interessam a biodiversidade. Os atores políticos, claramente, à frente dos interesses econômicos, atores políticos não tomam, muitas vezes, são tímidos, não tomam as decisões adequadas. E há um problema principal, que são os instrumentos utilizados jurídicos, porque são instrumentos jurídicos não propriamente vinculantes, não efetivamente vinculantes. Não há sanções para a falta de respeito destes instrumentos internacionais. Muitas vezes não há basicamente tampouco tribunais dedicados para isto, e faltam também os recursos financeiros. Mas isto faltam por quê? Porque os políticos não decidem de destinar suficientes recursos financeiros. Queria dar a pergunta que se pode fazer sobre então, o que há que fazer, quais são os instrumentos, os novos possíveis instrumentos. Eu quero dar uma resposta diferente. Então, a resposta não é exatamente qual instrumento há que juntar, porque basicamente temos os instrumentos. O problema, como dizia, é que não são efetivos. Não funcionam como deveriam, porque não há ninguém que se preocupa que estes funcionem como deveriam, verdadeiramente, sinceramente. Mas uma ajuda que não é uma ajuda, não é pequena, seria uma ajuda muito, muito boa, seria uma ajuda que todos nós poderíamos dar.
para a proteção do ambiente e da biodiversidade. Porque se cada nós damos uma ajuda e respeitamos o ambiente e colaboramos para a proteção do ambiente também a nível cotidiano, isso pode de verdade ajudar ao meio ambiente. E isto seria possível no marco de um princípio que é um princípio que há nos tratados, nos direitos da União Europeia, o direito italiano, que é o princípio da solidariedade, que é um princípio que implica obrigações, em uma época que já não é, ou melhor, não teria que ser uma época só de direitos, mas uma época de obrigações. Eu não sei se a professora... Então, aqui o professor Pedro, elogiando a sua resposta, ponderada, equilibrada, mas muito afetiva, muito direta, não é? Muito direta a respeito das grandes dificuldades que se tem. Não sei se o professor Amaro, o professor Tauner também, dizendo excelente essa exposição, Ana Maria. Não sei se o professor Amaro tem algo a acrescentar. Eu acho que a resposta foi uma resposta muito contundente, né, Amaro? Claro. As respostas foram bem contundentes, professor Hélio. Eu estou muito satisfeito com as colocações da professora e só faria um complemento, um adendo. Na realidade, há uma necessidade de rever essa política destrutiva que nós estamos vivendo, sobre o argumento de que tem que se explorar a terra e dar oportunidade aos povos da floresta. Isso é um argumento que vai de encontro, inclusive, ao grande capital financeiro. Eu me recordo, me parece que o ano passado, nós tivemos pelo menos umas 15 multinacionais se manifestando através de memorando específico contra essa política destrutiva do verde brasileiro. Só isso mesmo, mas estou muito grato pela palavra da professora Chiarelli e aproveitar, professor Hélio, parabenizá-lo por essa grandiosa, por esse grandioso evento, por essa reunião assim tão útil e tão proveitosa para todos nós e para a academia brasileira. Então, Mário, muito obrigado. Estou vendo aqui o Breno também. Vou passar a palavra à Bruna, lembrando que nós estamos aqui com representantes, ou melhor dito, pessoas de vários estados do Brasil, não apenas do Nordeste, mas de vários estados do Brasil e de fora do Brasil também. Isso está sendo gravado, nós vamos distribuir isso também pelo Poder Judiciário Nacional, também pelas academias, dentro daquela linha que eu falei há pouco com o Tauner, né? O professor Lorival Villanova, ele falava muito isso, tentar aproximar a academia, a teoria, da prática. Né? É interessante que o Poder Judiciário e que a academia dialoguem. Nem sempre o diálogo é fácil, mas é necessário, sempre com muito respeito. Não sei se João tem alguma indagação a mais a fazer, João, porque logo depois de João teríamos a Bruna. Né? Boa noite, professor. Sim, Eu boa quero noite. parabenizar a professora Ana Maria pela excelente exposição e também parabenizar o senhor e dizer da grata satisfação de encontrar o professor Tauner, que foi meu examinador externo na minha dissertação, e depois fui muito bem recebido lá na Universidade Federal da Paraíba. Um abraço, professor Tauner. E a pergunta que eu faço a grande abraço, João. Obrigado. Um abraço, professor. Professora Ana Maria, 2 horas da manhã aí na Itália, né, professor? E eu estou aqui com meu óculos de proteção de luz azul já para não causar muito dano aqui a melatonina. Agora, a pergunta específica à senhora é que, na nossa dissertação, a gente tratou do ICMS socioambiental. Inclusive, até por orientação do professor Tauner, à época, ele sugeriu fazer um livro, e o livro foi lançado agora, no final do ano. O professor Hélio é o coordenador do livro. Então, em relação ao ICMS socioambiental, como é que é tratada essa política aí na Europa? Muito obrigado, professor. Só uma lembrança, talvez o IVA, né? Na Europa a gente tem um imposto sobre valor agregado, acrescentado, seria uma espécie de IVA de mercadorias, IVA de serviços.
A gente discute muito isso, em que medida a tributação pode ser utilizada também como indutor de políticas ambientais, mais ou menos isso, professora. E temos a Bruna, pelo que eu estou vendo aqui, né? A Bruna Gomes com a palavra. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, Bruna. Oi, tudo bem a todos? Boa noite. Eu trabalho especificamente na área de biodiversidade, né? Acesso e repartição de benefícios. E eu gostaria de saber de você, Ana Maria, como é que está a questão da implementação do protocolo de Nagoya na Itália, se é efetivo, né? Como é que funcionam os checkpoints, por exemplo, no acesso à utilização de recursos genéticos estrangeiros. E, segundo, eu gostaria de saber sua opinião sobre esse desafio que a gente tem da compatibilização das duas agendas internacionais, da mudança do clima e da biodiversidade, né? Porque são duas convenções diferentes e, muitas vezes, esse sistema de governança ele não se comunica. Então, eu gostaria também de saber sua opinião. Obrigada. Podes, por favor, repetir a segunda parte? A questão da compatibilização das duas convenções, dos dois sistemas, o da biodiversidade e o da de mudança climática. Como é que você encara esse desafio, né, desses dois sistemas que muitas vezes eles não se comunicam? Então, muito obrigada pela pergunta. Então, é verdade, hoje é um problema muito importante isso das comunicações, mas posso dizer que não é um tema só do ambiente, da biodiversidade, mas temos este problema basicamente em tudo. Não se comunicam muitos setores do direito, ou não comunicam suficientemente. Por exemplo, na biodiversidade, outro ponto muito problemático de comunicações são os instrumentos de planificações. Os instrumentos de planificações são instrumentos administrativos nos quais é muito difícil se sobrepõem. Isso também é o resultado de leis, instrumentos seguidos que não adotados de maneira sistemática. É por isso também que na estratégia sobre a biodiversidade, nacional sobre a biodiversidade, que é uma estratégia já que temos nos anos, que tem que ser atualizada, já nessa estratégia se pedia uma lei quadro nacional para ter um quadro sistemático sobre a biodiversidade. Mas, então, ainda não foi adotada, então temos estas disciplinas setoriais. E por o que concerne a dificuldade do clima e do juntar, do compatibilizar o clima e a biodiversidade, por primeira coisa, vamos dizer que são muito conectados, são o clima, como temos dito durante a apresentação, as mudanças do clima afeta enormemente a biodiversidade. Há que dizer que a mudança do clima é normal, faz parte então, do normal processo da natureza. Mas o que aconteceu nos últimos anos é que as mudanças não foram já consequências da sábia e prudencial ação da natureza, mas foram consequências da ação humana. Então, como estes dois se falam entre eles? Até agora não há uma compatibilização como nós gostaríamos de ter, mas sim, seguramente, as estratégias sobre a biodiversidade e, como não temos na lei quadro sobre a biodiversidade, não posso dizer isto, mas também na União Europeia, normalmente os atos que interessam a biodiversidade falam também do clima e pode acontecer também o contrário. E isto passa, por exemplo, também com o desenvolvimento sustentável, porque são diretamente conectados.
uno precisa do outro. Então, por exemplo, neste caso, por exemplo, a biodiversidade é protegido também com os instrumentos do outro. E a realidade é a mesma coisa entre clima e a biodiversidade, porque ainda se não está escrito, pode ser que não está escrito, a realidade é que cada medida que protege o clima protege também a biodiversidade, e, ao contrário, cada medida que protege a biodiversidade também protege o ambiente. O que sim é preciso que os vários atores que se encargam de aplicar estas regras falem mais entre eles. Mas seguramente cada ação que trata da biodiversidade trata também, enfim, do clima e o contrário, porque não se pode... Então, a biodiversidade é um complexo de elementos e não há um sem outro. É um conjunto total. Então, são extremamente conectados, mas ao nível jurídico, ao nível aplicativo, tem muitas dificuldades. Então, Ana, eu quero te dizer que nós estamos... Então, Bruno, muito obrigado pela pergunta e dizer a todos vocês que nós estamos do Recife a Petrolina também. Estou vendo aqui a Leda de Petrolina, então que saiu das mais variadas regiões aqui do nosso estado. Não é apenas uma região, Recife, litoral, não. Então, note que esse assunto interfere e interessa desde o litoral até a área do sertão pernambucano e mais além. Eu sei que é uma pergunta do seu Júlio, aliás, que nos ajuda com as publicações na CEP, com a Companhia Editora do Estado de Pernambuco. Não sei se o seu Júlio ainda está aqui presente. E a minha proposta seria a seguinte, em razão do adiantado da hora, se o seu Júlio estiver presente, ele pediu para fazer uma pergunta, seria a última pergunta desse nosso encontro, já agradecendo a todos vocês. Não sei se o seu Júlio continua aqui presente. Vou esperar um pouco. Enfim. Seu Júlio não estando presente, mas já dizendo a ele que agradeço pelas nossas publicações, que são eventos que mais adiante terminam provocando várias publicações. Então, eu quero agradecer a todos vocês. A Ana, não é, por ficar até, meu Deus, em Roma já deve ser o quê, Ana? Não é? 2 horas da manhã, praticamente. Né? Muito obrigado pelo esforço, muito obrigado mesmo pelo esforço. Minha admiração por você falar 6 idiomas, não é? Então, realmente, minha admiração. Eu gosto muito de idiomas, mas não me atrevo a chegar perto de você, porque 6 idiomas não é brincadeira. Né? Chinês e árabe, quando você disse que falava, eu já fiquei assim. Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo pela sua gentileza, pela sua simpatia. Não é, professor Pedro? Estou lhe vendo, Talde, professor Manuel, todos aqui. A Leda, enfim, a Bruna, estou vendo a Núbia. E se eu não falo o nome dos demais, não fiquem chateados comigo. Cristina. Então, se eu não falo o nome dos demais, acredite, Jamile, é porque eu não estou vendo todos vocês, porque eu sei que o nosso grupo ele é caracterizado, Ana, pela unidade. A gente muitas vezes pensa de maneiras diferentes. Quem acompanha as publicações do grupo deve ver isso. Nós temos uma certa assimetria no que diz respeito aos pensamentos, mas respeito sempre, sempre. Então, quero agradecer a todos vocês, desejar um excelente final de semana. A Rosa, aqui, olha aí, nós temos mais uma outra região do estado de Pernambuco, Agreste, aquela região, não, sua região. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela enorme gentileza de estarem conosco. Cristina, muito obrigado mesmo. Nós reunimos no grupo Natália, aqui presente, olha aí. Então, olha, mais uma região, não é mais uma região, são muitas regiões que estão aqui, tá bom? Muito mesmo. Natália Cordeiro, também muito minha amiga Ana. Então, a gente tem várias regiões, vários estados. Ibiapino, Alagoas ou Sergipe, né? Sergipe, Ibiapino. Um procurador do estado de Sergipe, brilhante, muito atuante, enfim. Eu quero agradecer a todos vocês dos vários estados do Brasil que estão aqui conosco, não é, Talder? Que bom. Agradecer ao professor Manuel, em Portugal, de vez em quando em Londres, a você, Ana, e que nós nos mantenhamos, né, professor Pedro, próximos uns dos outros, nessa luta, no sentido de... na luta pelo direito, vou dizer assim, não é? Na luta por, efetivamente, termos medidas jurídicas que sejam efetivas.
Então, agradecendo a todos vocês e que nossos encontros, eles continuarão às sextas também. Muito obrigado mesmo, gente. Excelente final de semana. Sem poder me esquecer do professor Leite de Campos, não é? Que foi que é a base disso tudo. Então, esperando que tudo corra muito bem para ele. E, gente, saúde para todos vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada, professor Elis, e a todos, de verdade, por vossa participação tão quente e acolhedora. Muito obrigada. Grazie per tutti. Grazie. Tchau. Buonanotte a tutti. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. Arrivederci. Tchau, tchau. Arrivederci. Boa noite a todos. Boa noite.